Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso programa. A gente pode chamar de conversa, de café, de encontro, que na verdade vai se chamar Adolescência Programada. Esse é um espaço criado para mães, para pais, para adolescentes, para pré-adolescentes que desejam viver essa fase de forma bíblica, de forma consciente, de forma muito intencional. Eu sou a Pauliane, uma mãe que tem aprendido e tentado viver a adolescência, a pré-adolescência das filhas com os olhos espirituais. Eu sou a Maria Paula, uma adolescente vivendo essa fase com propósito. E eu sou a Mari, ainda entrando na adolescência e tentando entender tudo isso. Aqui a gente vai conversar sobre aquilo que quase ninguém fala, sabe? Nessa fase da adolescência e da pré-adolescência. Mas que toda adolescente sente. E que eu já estou começando a sentir. E que toda mãe e que todo pai precisa aprender a começar a enxergar. Aqui a gente vai falar sobre o coração, sobre as emoções, sobre sentimentos. Sobre dúvidas, medos e mudanças que vão aparecer. E sobre como a fé muda a forma de entender tudo isso que nós estamos vivendo. Esse é o Adolescência Programada! Uhul! E por que adolescência programada, meninas? Nós decidimos, a colocar o nome aí dos nossos encontros de adolescência programada e agora nós vamos explicar, por que nós decidimos colocar esse nome. Porque esse nome carrega, assim, uma verdade muito poderosa. A adolescência não é um acidente, a adolescência não é um erro de sistema, não é aquela fase perdida, sabe? Ela foi programada por Deus. Deus criou cada fase da vida com muito propósito, inclusive a fase da pré-adolescência e da adolescência. Ela não existe para afastar filhos dos pais, mas para amadurecer a fé, o caráter e a identidade. Então isso quer dizer que as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que a gente passa nessa fase não é um defeito, não é só confusão. É parte de um processo que Deus já sabia que existiria. Então não é tipo sobreviver à adolescência? Todo mundo pensa, quando fala de adolescência, pré-adolescência, todo mundo pensa que os pais devem sobreviver a essa fase, ou os adolescentes também devem sobreviver a essa fase. Mas, Marina, não é sobre sobreviver, é se preparar para viver essa fase de forma bíblica. Se Deus programou essa fase, os pais precisam sim se preparar espiritualmente para conduzir os seus adolescentes a passar por essa fase. E os adolescentes também, sabe o que eles precisam fazer? Eles precisam também aprender a atravessar essa fase com fé, com consciência e com muita responsabilidade. É isso aí, gente. A adolescência não é só rebeldia, confusão. É um tempo de decisões que vão moldar o nosso futuro. E às vezes a gente nem sabe como explicar o que estamos sentindo, só sente. Só sente, Marina? E por fim, o Adolescência Programada nasce para ser um espaço de diálogo entre os pais, mães, adolescentes e pré-adolescentes. Um lugar para alinhar o coração, a mente e a fé, sem romantizar essa fase, mas também sem ter medo dela. E aqui no nosso programa, nós vamos receber muitos convidados especiais. Vamos receber pais, adolescentes, professores, líderes. Pessoas que vão nos ajudar a entender melhor essa fase. Muito bom. Já que hoje é o nosso primeiro episódio, então nós ainda não temos, convidados especiais, então as convidadas são vocês, a adolescente e a pré-adolescente. E aí, nós vamos ter aqui nos nossos encontros, nos nossos episódios, entrevistas com pessoas, com convidados como nós acabamos de falar. Então, hoje vocês serão as entrevistadas e...
Animadas? Vamos lá. Vou começar primeiro com a pré-adolescente. Então vamos lá. Então é com você que eu vou começar. A mamãe vai fazer algumas perguntas e vocês vão refletir, responder aí o que vem do coração de vocês. Combinado? Então vamos lá, Marina. O que você acha que tem, assim, o que mais tem mudado em você nos últimos tempos? Você acha que o que mais tem mudado é o corpo, ou os sentimentos, ou a forma de pensar? Agora, você saindo da infância e indo para a pré-adolescência. Bom, eu acho que eu cresci bastante. Agora eu não penso mais como uma criancinha. Então você cresceu, então o corpo, né, vai modificando e também a forma de pensar você acha que também mudou. Muito bom. Vamos lá. Quando você fica assim confusa, porque as pessoas falam que a pré-adolescência e a adolescência, né, assim, os adolescentes ficam um pouco confusos, né? Quando você fica assim confusa, com quem você costuma conversar? Com meu papai. Com o papai, isso mesmo. Isso é muito interessante, a gente saber que tanto as mães, né, quanto os pais devem acolher os sentimentos do pré-adolescente, do adolescente, né? E esse acolhimento é escutar, trazer para você o que eles estão pensando, porque através desse acolhimento você tem a oportunidade do discipulado, né? E, assim, é interessante porque a Marina disse que ela procura o pai para conversar, porque a Marina, ela se identifica muito com o pai, né? Eles têm muitas coisas em comuns, então isso é muito legal e os pais precisam estar presentes aí nesse momento, né, Marina? Sim. Tem algo que você queria que os adultos entendessem melhor? Quem está entrando aí nessa fase da pré-adolescência? O que você acha, assim, um recado para os adultos? O que eles devem fazer para quem está entrando nessa fase da pré-adolescência? Bom, eu acho que quem está entrando agora, os adultos precisam ter mais paciência com os filhos, sabe? Entendi. Então, os pais devem ser mais pacientes para quem? Para aqueles filhos que estão entrando na fase da pré-adolescência, né? Então, paciência para ouvir, para acolher, paciência também para disciplinar quando necessário, certo? Muito bom. Agora vamos para a adolescente. Vamos lá, algumas perguntas, né? Essa fase da adolescência. Maria Paula, o que você acha que mais te assustou quando, assim, a adolescência começou, quando ela chegou? Fala pra gente. Eu acho que as responsabilidades, né? Porque quando eu era criança eu conseguia as coisas mais fácil, não tinha tantos deveres, né? Tantas responsabilidades. E agora na adolescência, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora eu preciso estudar mais, né? Tenho mais tarefas em casa. Então acho que as responsabilidades, na escola principalmente. Então você acha que quanto mais vai crescendo, se tornando adolescente, mais responsabilidades vocês têm? Sim. E de fato, isso é uma verdade, né? Qual foi a maior mudança, assim, que você acha que aconteceu dentro de você nessa fase da adolescência? Você acha também que foi o corpo, ou a forma de pensar, ou os sentimentos? Eu acho de tudo um pouco, né? Eu também cresci, né? Meu corpo mudou. Mas acho que o que mais mudou, assim, foi a minha forma de pensar, né? Sobre tudo, assim, sobre o mundo, mas principalmente sobre a minha identidade, assim. Porque quando a gente é criança, normalmente a gente não sabe por que a gente tá aqui, né, no mundo, a gente só existe. E aí, agora na adolescência, eu consegui entender que eu nasci por um propósito, né? Eu existo e eu tenho a minha função, o meu lugar no mundo. Então, acho que foi uma virada de chave muito importante e que mudou bastante. Legal. E assim, agora na adolescência, você acha que a fé, ela ajuda o adolescente a passar por fases difíceis e turbulentas nessa fase da adolescência? Com certeza. Eu acho que a fé me ajudou muito, né, nessas responsabilidades, né, nos problemas, quando eu tive que lidar com problemas com amizades ou quando eu tive que aconselhar alguém. Acho que segurar firme nas mãos de Deus foi a chave, assim, mais importante. Para passar por momentos difíceis. E aí já emendando, né, uma pergunta na outra, se você pudesse dar um conselho para quem está entrando agora na adolescência, qual seria esse conselho que você gostaria de dar?
Eu acho que esse conselho tá muito ligado à pergunta anterior, que é segura firme na mão de Deus. Você que tá entrando. Segura na mão de Deus e vai. Você que tá entrando na adolescência, ó. Segura firme na mão dele, leia a Bíblia, né? Estudar a fundo, converse com seus pais, né? Sobre seus sentimentos. Além de entender o que Deus quer pra você, principalmente, mas também conversar com seus pais pra ver o que eles pensam, né? Então, eu acho que essa é a dica, segurar bem firme nas mãos de Deus e da sua família. Então, uma dica é que o adolescente, ele precisa ter uma vida íntima com o Senhor, né? Com certeza. Leitura da palavra, que é o momento do seu devocional, momento de oração, né? Então, assim, o adolescente cristão que tem uma vida íntima com o Senhor já passa por dificuldades, né, nessa fase. Então, imagina se o adolescente deixar o Senhor de lado. É isso aí. Então, a fase vai se tornar ainda mais difícil. Muito bom. Em todos os nossos programas, além das entrevistas aqui com convidados como nós já falamos, nós vamos ter uns quadros, assim, divertidos. Jogos. Nós vamos ter uns quadros assim, né, divertidos, né, uma coisa assim informal, para o negócio ficar mais legal, né, Marina? O nosso jogo de hoje, vou dar aqui para vocês essas fichinhas aqui, e é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Tem 3 fichinhas, então eu tenho aqui o normal, isso aí, vai mostrando aí, Marina, o normal, tá bom? Eu tenho não sei ainda e tenho também aqui muito comigo. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu vou fazer algumas perguntas para as meninas e elas vão levantar a plaquinha. Se sim, acontece normal, ok, uma coisa normal de acontecer, elas vão levantar aqui a plaquinha, a pré vai levantar dela e a dole vai levantar dela. Aqui, ó, normal, tá? Se não sei ainda, não tive esse sentimento, eu vou levantar a plaquinha, não sei. E se for assim, acontece muito comigo, é a minha cara, é muito comigo. Beleza? Beleza. Entenderam? Então vamos lá. Toma, Maria Paula. Vou fazer aqui algumas perguntinhas para vocês, tá? E aí vocês vão levantar aí, tá bom? Beleza? Primeira pergunta. Tem que ser sinceras. Honestas. Honestas, hein? Inclusive, eu vou saber se vocês estão sendo honestas ou não, tá? A primeira. Eu fico irritada sem motivo aparente, assim, eu fico irritada do nada. E aí? Não sei ainda, muito comigo. A pré-adolescente disse que não sabe se ela fica, né, Fico brava por motivo. Se a adolescente pra Maria Paula começar a me provocar, é motivo pra eu ficar brava. Entendi. Então, assim, do nada você não fica brava, você só fica brava com motivo, né? Maria Paula, você fica, assim, irritada muito do nada? Sim. Sem motivo aparente? Às vezes. Adolescência, né, gente? Adolescência, né, gente? Bora, segundo, vamos lá. Nossa, essa daqui, quero ver quem vai responder. Tenho vergonha dos meus pais em público, às vezes. Levantou da plaquinha. Marina, você não tem assim, você não sabe se tem vergonha ainda ou não tem vergonha dos pais? Não tem ainda não. Adolescente, ela tem muita vergonha às vezes dos pais, né? E da irmã, tem? Não, às vezes só. Só quando a mamãe passa vergonha, né? Vamos lá, essa. Às vezes eu acho que ninguém me entende. Normal. Então, assim, às vezes é normal, né? As pessoas não entenderem, o adolescente achar que as pessoas não entendem, que os pais não entendem, normal. É uma coisa que eu ouço muito dos meus amigos, por isso que eu levantei normal. Então. Mas por quê? Como assim, dos seus amigos? Não, porque todo mundo um dia já falou uma frase dessas, tipo assim, nossa, acho que ninguém vai me entender. E às vezes eu já falei isso, eu já me vi falando isso. Então eu acho que é normal, porque eu já escutei várias pessoas falando, então não é só comigo. Ok, então, beleza. Próxima. Tenho medo de decepcionar meus pais. Vocês acham normal? Acontece muito com você? É o medo que você tem? É o medo do adolescente, será? De decepcionar os pais? Por quê? Não sei, eu acho que tá muito ligado à decisão de trabalho, assim, do que eu vou escolher pra fazer da minha vida.
Ou, tipo, será que meu pai vai gostar da minha profissão? Não sei. Entendi. E a pré-adolescente ainda não sabe, ainda não tem esse sentimento, né? Ligando aqui ao que você acabou de falar. Tenho medo do futuro e de fazer escolhas erradas. O que vocês acham? Normal esse sentimento? É muito seu? Ou você não sabe, não tem esse sentimento ainda? Normal. Maria Paula colocou normal. Marina ainda, né? Ainda tá na pré-adolescência. A mais distante aí, entrando na pré-adolescência. Então aí mais distante aí das decisões futuras. Próxima. Essa daqui, hein? Nossa, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Eu quero ver. Tenho dificuldade em obedecer quando eu não concordo. Ai, gente, a mãe conhece os filhos que tem. Exatamente isso, né? A pré-adolescente tem mais dificuldade nesse caso e a adolescente normal. Então, tem dificuldade de obedecer quando não concorda. Última. Já senti raiva dos meus pais, mesmo amando eles. Quem aí? Quero ver vocês agora. Quem aí já sentiu raiva dos pais, mas assim, eu amo os meus pais, amo muito, mas nesse momento eu senti raiva. É uma coisa que acontece normal, muito com você ou ainda não sabe. A pré-adolescente disse que acontece muito com ela. Verdade. E a adolescente disse que é um sentimento normal, enfim. Muito bom, foram bem, hein? Aê! E foram assim, foram honestas, viu? Porque a mãe conhece as filhas e aí elas conseguiram aqui responder de acordo com cada uma. Exatamente isso. E agora, gente, estamos chegando assim ao fim do nosso programa, do nosso encontro, da nossa conversa, né? Então, vocês perceberam aí que tivemos um pouquinho de entrevista, tivemos aí, né, uma dinâmica, tivemos jogos aqui, né, uma dinâmica com um joguinho que nós fizemos, e é isso que vai acontecer nos próximos episódios. Então, já quero falar aqui para você que no próximo episódio que a gente colocar, que a gente for interagir, acontecer aqui, nós teremos uma convidada muito especial. Vocês já sabem quem é? Não, quem é? Você já sabe quem é? Não vou falar ainda, vou deixar assim surpresa, mas eu quero dizer que sim, é uma convidada muito especial, muito amada por nós, e ela vai vir aqui falar tanto para pais de adolescentes como para os adolescentes e também para pré-adolescentes. E aí, para que antes de terminar mesmo o nosso programa, eu quero que a Maria Paula fale um pouquinho, porque a Maria Paula, ela tem um Instagram, né? Lá ela criou uma conta no Instagram chamado Cartas para o Mundo, e eu queria que ela falasse qual foi o objetivo desse Instagram, o que ela pensou e que ela fizesse aí a propaganda desse Instagram, dessa conta. Eu falei que quando a gente vira a chave, né, pra adolescência, principalmente nós cristãos, né, muitas coisas mudam, e uma delas foi que eu entendi o meu propósito, né, do porquê eu nasci e porque eu fui chamada, né, porque eu fui criada, e eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa a mais pra falar do evangelho. Eu já falo do evangelho na escola, né? Eu consigo edificar os meus amigos que estão ao meu redor. Mas eu sentia que eu podia usar as minhas redes sociais, que era uma coisa que eu uso muito. Acho que vocês também, adolescentes também usam. E que eu podia usar mais as minhas redes sociais para falar do amor de Deus, pregar o evangelho e edificar até os meus amigos mais próximos com temas que estão pegando pra gente, né? Nós que somos adolescentes. Então aí eu criei o Carta para o Mundo. Por que chama Carta para o Mundo? Porque eu sou uma carta para o mundo, né? Então a minha vida é a minha mensagem. Então se você ainda não segue, é @Carta para o Mundo. E aí você pode assistir os meus vídeos. Eu posto lá semanalmente. E se você tem um adolescente por perto, já manda os meus vídeos pra eles, que vai ser muito bom, vai ser bênção. Muito legal. E aí, do jeito que a Maria Paula falou, como ela é uma carta para o mundo, nós todos somos, né? Então, veja aí o que você
através da sua vida, o que você pode fazer para espalhar o amor de Cristo aí para todas as pessoas. E também vamos falar onde nós estamos, né? Nós estamos aqui nesse lugar aconchegante, gostosinho, né? E esse lugar aqui tem um nome, ele chama Calfé. E essa empresa aqui é dos nossos amigos queridos, Ana Paula e Tiago, e eles trabalham, né, com evento, coffee break, e se que você quiser contratá-los, vai aparecer aqui o Instagram deles também, o nome deles direitinho, e aí você pode entrar em contato, caso você queira contratá-los para servir vocês na igreja, na empresa ou até em casa mesmo. Então vamos lá, vamos terminar o nosso programa. Aqui no Adolescência Programada, a nossa proposta será exatamente essa que aconteceu aqui. Uma conversa gostosa, um bate-papo gostoso sobre a pré-adolescência e sobre a adolescência à luz da palavra de Deus. Se você é mãe, pai, adolescente ou até pré-adolescente, fica com a gente. A conversa só está começando. Até o próximo Adolescência Programada! Tchau, tchau!